Chegou a hora da entrevista do dia com Luciano Penteado. Bem, e hoje vamos falar sobre a troca aí na pasta de comunicação do governo Lula e a relação do Executivo com o Congresso. A gente conversa com o Rubens Figueiredo, cientista político pela USP. Rubens, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Luciano. Rubens, essa troca em si já era meio que esperada, né? O próprio presidente Lula chegou a reclamar, né, da comunicação do governo em um evento até publicamente, ou seja, os aliados já sentiam que ele queria mudar. E aí essa troca, né, sai o ministro Paulo Pimenta e entra o Sidônio Palmeira, que foi o marqueteiro da eleição de 2022. Na sua avaliação, significa o quê nesse momento do mandato do presidente Lula? Olha, o presidente Lula, ele sempre foi, no primeiro e no segundo mandatos, um presidente muito bem avaliado. Agora ele está numa situação ali, vamos dizer, intermediária. 30% de ótimo e bom, 30% de ruim e péssimo, e no intermediário ali é regular. Então, é uma situação que não é muito confortável para ele. Ele não tem o histórico de uma avaliação tão regular como aquela que ele tem hoje. E a comunicação mudou muito, né, Luciano, dos dois primeiros mandatos para cá. Antes, o Lula tinha um governo de euforia. Então era o consumo, depois era o pré-sal, então era sempre um governo de euforia. E agora você não tem essa mesma situação. E quando o governo não vai bem, normalmente troca-se a pasta de comunicação. Então uma atitude aí que a gente pode considerar normal nessas circunstâncias. Sim. O próprio presidente Lula também, Rubens, disse até numa entrevista recente, acho que foi até nesse discurso público que ele falou da troca, que ele não achava que a comunicação estava chegando no povo, nos eleitores, ou seja, as metas do governo, os feitos do governo não estavam chegando lá na ponta final nas pessoas. Você sente isso, assim? Quer dizer que durante esses dois primeiros anos do mandato, está tendo esse ruído aí de comunicação de não estar chegando nas pessoas, ou é uma impressão falsa? Olha, a sociedade está muito diferente. Se você fizer uma conta, mais pessoas rejeitavam o Lula em 22 do que foram efetivamente votar no Lula. Então hoje você tem uma sociedade que verbaliza a sua discordância. Antes não tinha. Hoje você tem partidos de oposição forte. Antes não tinha. E antes, Luciano, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida eram novidades. Causava a euforia que causava essa euforia. Agora não são mais novidades. Então, está cada vez mais difícil comunicar. Antes você fazia uma campanha gigantesca na comunicação, a aprovação subia. Agora a coisa não funciona assim. Sim, e tem também a questão da evolução tecnológica, né, Rubens, como você também mencionou. As pessoas estão mais conectadas e isso tem, como toda evolução tecnológica, o seu lado bom e o seu lado não tão bom. No caso do lado não tão bom, comenta-se muito que é a questão das fake news, das plataformas, que inclusive a gente teve recentemente a Meta anunciando que vai trocar o seu dispositivo de checagem, enfim. Ou seja, as pessoas estão mais conectadas, mas também estão mais expostas às informações falsas, né? Quer dizer, você sente que o governo também tem essa percepção? Talvez essa troca também vai, de repente, sinalizar aí um cerco maior para esse combate de desinformação, talvez? A desinformação deve ser combatida, né? Não faz sentido você ter redes divulgando e publicizando fake news. Agora, o que acontece, Luciano, é que o custo da participação política com as redes sociais caiu muito. Então, hoje, para você participar, você está em casa lá falando o que você acha. Isso dá uma conexão entre as pessoas e uma explosão de vontades nas redes sociais que precisa ser captada e trabalhada. Antes era uma única direção para você passar a comunicação. Hoje você não tem isso. As pessoas têm voz hoje, né? As pessoas têm voz, querem participar e efetivamente participam. Além disso, você tem uma polarização aí na sociedade muito grande, né? O presidente Lula, nunca é demais lembrar, ganhou a eleição por uma margem muito pequena, e hoje tem uma rejeição grande. E quando o presidente não tem uma aprovação muito alta, ele fica menos atrativo para as forças políticas e para os movimentos sociais. Agora, Rubens, a questão da comunicação ou da propaganda no sentido da divulgação e não da venda
produtos, ela historicamente está ali, caminha junto com a política, né? Os governos até meio que acabam dependendo de uma comunicação eficiente para justamente manter ali apoio, enfim, conseguir angariar os votos para a eleição seguinte, faz parte do jogo político também, né? No caso específico dessa troca, né, sai o Paulo Pimenta, que é uma pessoa conhecida do próprio presidente Lula e do PT, e entra o Sidônio Palmeira, que não é conhecido porque ele não exerceu nenhum cargo público, mas ele conhece o jogo político, né, porque ele foi o marqueteiro de 2022. Como que você avalia que, de repente, possa ser essa gestão dele, tendo em vista que ele já trabalhou por trás ali nos bastidores? Olha, você tem uma comunicação de governo é diferente de uma comunicação eleitoral, né? Mas você tem, a rigor, dois grandes núcleos, formas de se fazer comunicação. Uma é a comunicação jornalística, quer dizer, você colocar para a sociedade aquilo que o governo está fazendo, sem grande criatividade. A outra é um tipo de comunicação que a gente chama de publicitária. E o PT tem uma tradição de uma comunicação publicitária. Lá atrás, o Lula foi eleito com o Duda Mendonça, que era um publicitário muito criativo, que fez peças que são lembradas até hoje. Sim. E depois com o João Santana, que também tinha a mesma pegada publicitária. É provável que essa mudança leve um pouco a comunicação do governo para esse lado mais publicitário, mais agressivo. Mas você sente falta, pessoalmente, que é um ponto a ser explorado melhor pela gestão atual, dentro desse contexto de uma eleição, de um país polarizado, de uma extrema-direita crescente? Quer dizer, é preciso também investir mais nessa comunicação publicitária para fazer esse link de uma forma mais harmoniosa com a população? Hoje, na verdade, Luciano, as pessoas têm múltiplos canais de informação. Então, a informação que o governo vai dar e a forma pela qual o governo vai se comunicar é uma entre tantas outras que a gente tem à disposição. E essa, usar de novo, predisposição que as pessoas têm em relação à sua simpatia política, dificilmente muda. Então, você vê ao longo do tempo, uma mudança de orientação bolsonarista, lulista muito, muito pequena. Então, você tem que ter uma criatividade muito grande e você tem que competir com as outras formas de comunicação que a sociedade oferece. Teve uma crítica, inclusive, que até foi, acho que o Mano Brown que disse, não é de agora, mas ela é sempre repetida contra a esquerda e o PT, que é a de que o PT não estaria se comunicando bem com a sua base, tão bem quanto a extrema-direita nesse quesito específico de rede social, memes, enfim, essa comunicação mais popular do ponto de vista digital. Como que você vê o governo Lula, Rubens, nesse ponto da comunicação mais popular com rede social, não só para divulgar os seus feitos, mas para se comunicar mesmo com o eleitor? Na verdade, se a gente for dividir os eleitores, o eleitor do Lula é um eleitor de pouca escolaridade, pouca renda, que mora no Nordeste, com pouca condição financeira e com menos acesso às redes sociais, às internet, celular, tudo isso. E o eleitor do Bolsonaro é um eleitor mais escolarizado, que vive mais nos grandes centros e que tem uma capacidade de, vamos dizer, verbalização nas redes maior do que o eleitorado do Lula. O eleitorado do Lula, o eleitor típico do Lula é uma senhora do Nordeste com mais de 50 anos que ganha menos de 2 salários mínimos. Que muitas vezes nem tem o celular. E que tem que fazer outras coisas antes de ir para o celular, né? Uma delas, colocar comida em casa, muitas vezes buscar água para abastecer sua residência. Então há uma diferença muito grande entre esses dois povos aí que se digladiam aí na sociedade. Então, é mais difícil para o Lula hoje do que foi no passado comunicar seus feitos. Mas, por exemplo, nas grandes cidades, só para citar a última eleição do Guilherme Boulos, onde ele teve uma votação expressiva em São Paulo, mas também acabou perdendo ali por uma diferença para o Ricardo Nunes. Nas grandes cidades, você também vê isso? Quer dizer, a esquerda das grandes cidades também tem menos acesso? Ou aí seria uma outra questão? O que a gente vê é o PT, os partidos de esquerda sendo expulsos, né,
dos grandes centros, contam-se nos dedos as capitais, cidades grandes, onde o PT ganhou. Exato. E o PT tinha um histórico de ir bem, em algum momento da sua trajetória, nessas cidades maiores. Tanto é que a Fortaleza, Diadema, foram cidades grandes que eles ganharam lá atrás. Hoje o PT tem mais força nessas cidades menores e está diminuindo o número de prefeituras que controlam. Sim. Agora, Rubens, como você também mencionou, o Sidônio, ele vai ficar mais com a parte de comunicação publicitária, mas o governo Lula está vivendo um momento de embate aí com o Congresso, né, que também não é algo tão novo assim, mas que tende, pelo menos pelo que a gente noticia, ao longo desse ano tende a se acirrar, né? Vão ter votações importantes, enfim, deve ter aí daqui a pouco uma possível troca nos ministérios, enfim. Você acha que ele pode, de alguma maneira, mesmo que ali não sendo o cara da articulação, né, o articulador político, mas ele de alguma forma, por estar por trás da comunicação, pode de repente fazer alguma diferença, já que a comunicação acaba sendo a base ali das relações ou não? Não acredito. O que acontece é que o governo Lula, ele tem 18 partidos na sua base aliada. É muito partido. Nos mandatos anteriores tinha 8 no primeiro, 9 no segundo. Fernando Henrique teve 3 ou 4. Então era mais fácil você governar. E além disso, esses 18 partidos, a maioria esmagadora, não compactuam com a visão política, com a visão da sociedade que o Lula tem. Então isso torna cada vez mais difícil governar, até porque um presidente com uma avaliação razoável só não é muito atrativo para as forças políticas. São muitos partidos para formar essa frente ampla, né? Para formar essa coligação que precisa aprovar a reforma fiscal e as reformas que o Brasil necessita. Seguiremos acompanhando. Rubens Figueiredo, muito obrigado pela sua entrevista e até uma próxima. Boa noite. Eu que agradeço, Luciano. Boa noite. Volto com vocês aí, Luciana e Laerte.